Henker que vive duas vezes. Capítulo 486. Registros de Akasha, 5. Um dia, seu irmão recebeu um estranho convite do futuro e entrou na torre. Você tinha que ser o melhor entre os melhores em seu mundo ou planeta natal apenas para entrar na torre e, ocasionalmente, algumas pessoas notáveis receberiam convites. No entanto, como foram escolhidos por seu potencial e talento, e não por suas habilidades atuais, eles receberam um benefício especial para aumentar as chances quando entrassem na torre. O benefício especial que seu irmão recebeu foi Dreaming of a Dream. Isso lhe permitiu viajar da torre para a Terra no máximo 2 vezes por dia. Ele recebeu esse benefício porque ainda estava dividindo seu tempo entre a Terra e a torre, mas quando decidiu desistir depois de concluir o tutorial, recebeu um novo benefício especial: desenhar sonhos. Benefício: desenhar sonhos. O jogador pode desenhar o mundo que quiser em seus sonhos. Passado, presente e futuro não importam, e as respostas que você encontrar podem ser usadas na realidade. Seu irmão não sabia o significado desse benefício especial até que suas asas foram cortadas e todos os seus amigos o traíram. Ele aprendeu que ao inserir seus vestígios em sua pedra da alma, seria capaz de ativar o benefício, e assim conseguiu criar o diário. E Nêmesis disse que ele estava no vazio, o mundo dos sonhos, antes de ser ressuscitado. A maioria das habilidades de Nêmesis estavam relacionadas às propriedades do vazio. Ele poderia criar o vazio e atrair os inimigos para sonhos vazios. Yeon-woo achou que isso era importante, especialmente porque Nêmesis era originalmente a besta mítica de Jeong-woo. Jeong-woo está relacionado aos sonhos desde o início, ou possivelmente, mesmo antes disso. O antigo dragão Calatos disse que a alma de seu irmão havia retornado para onde deveria estar. A escuridão do Rei Negro. Se a morte fosse moldada a partir da escuridão, e se os sonhos viessem do mesmo lugar? Yeon-woo olhou para o céu. Hel tem um sorriso enigmático. O Rei dos Sete Infernos se recusa a responder. Sitigarba estala a língua com sua teoria. A esma da Eva diz que eles não estão qualificados para lhe contar. Todos os deuses da morte não respondem à sua pergunta. Todos os demônios da morte dizem que sua pergunta não tem sentido. Entendo. Yeon-woo pensou que as reações indiferentes dos deuses e demônios da morte eram uma espécie de confirmação. Para esses deuses e demônios no caminho das trevas, era difícil falar de outro caminho. No passado, eles eram hostis aos deuses do outro mundo, que afinal tinham caminhos diferentes. Suas teorias pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Caos, desordem, morte, escuridão, sonhos, tudo isso vem das trevas do Rei Negro. Os gêmeos tinham genes idênticos, e dizia-se que suas almas também estavam conectadas. Se a alma de Jeong-woo, que estava intimamente ligada aos sonhos, tivesse retornado às trevas, isso significava que Yeon-woo também estava fadado a se tornar o sucessor do Rei Negro. Então, o que é o Rei Negro para nós? A curiosidade de Yeon-woo cresceu à medida que ele continuava a examinar o folclore. Os folclores eram um tipo de profecia transmitida através de gerações de xamãs orques. No início, os sonhos circulavam interminavelmente na escuridão. Então, a luz floresceu de repente e os sonhos acordaram. A escuridão começou a lutar com a luz para recuperar seus sonhos perdidos, e vários objetos surgiram a partir desse momento. Todos os tipos de mortes, pragas, miséria e inferno flutuavam sem rumo. Um dia, as coisas nascidas da escuridão começaram a pensar. O pai deles era muito assustador e eles poderiam ser engolidos pelo pai novamente. Eles precisavam enjaular o pai antes que ele os comesse. Felizmente, o pai deles era poderoso, mas também estúpido, então ele não suspeitou de nada. Eles planejavam presenteá-lo com um sono sem fim onde ele poderia sonhar tudo o que desejasse. E então, eles conseguiram derrubá-lo. Porém, o sono não foi eterno e, quando ele perceber que está sonhando, abrirá os olhos novamente. Quando a escuridão cair novamente sobre o mundo, a casca será quebrada e o mundo retornará ao início dos tempos. Sonhos, escuridão, luz, sono. Yeon-woo tinha um forte palpite de que a escuridão se referia ao Rei Negro. As partes sobre ser derrubado e traído por seus filhos eram semelhantes às descrições dos legados do Rei Negro. Então a luz estava se referindo? Um ser que pode ferir o Rei Negro, ou derrotá-lo. É isso mesmo? Qualquer um que pudesse resistir ao Rei Negro tinha que ser um deus conceitual como a Mãe Terra ou um deus progenitor. Eles teriam uma lenda famosa. Mas ele não conseguia pensar em quem poderia ser. Não tenho ideia de quem seja. Ele pensou em alguns seres que governavam a luz. Só no Olimpo, havia Apolo e Prometeu, Asgard teve Baldur, e Deva teve Indra, entre outros. Mas nenhum deles parecia estar em pé de igualdade com o Rei Negro. Então, seus pensamentos se voltaram para uma direção diferente. O demônio celestial? O demônio celestial adorado pelo exército do diabo escolheu se tornar mal para afugentar toda a escuridão e falta de iluminação. Ele era comumente considerado o portador da luz para o mundo. Seus seguidores o chamavam de Rei Brilhante por trazer o sol e a lua. Na torre, o demônio celestial era o único transcendente que não era classificado como deus ou demônio. Não, não é isso. Yeon-woo balançou a cabeça. Se o demônio celestial fosse um ser tão extraordinário, por que ele estava preso na torre e por que não conseguia acordar de seu sono? Além disso, apenas o exército do diabo adorava o demônio celestial. Era verdade que ele era forte. Mas por que um ser relacionado à luz escolheria se chamar de demônio?
Isso deixou apenas uma resposta. A torre? O verdadeiro nome da torre era Obelisco, o que significava que era a torre do Deus Sol. Suas teorias progrediram ainda mais. E se a razão por trás da existência da torre for prender ou amarrar o Rei Negro? Fazia sentido. Por que outro motivo os deuses do outro mundo procurariam pelo Rei Negro na torre? Por que outro motivo os deuses e demônios da morte estavam tentando cumprir a vontade do Rei Negro? Também explicou por que o nome da torre era Obelisco. Isso é difícil. No entanto, isso foi apenas um palpite, já que ele não sabia nada sobre a criação da torre ou a identidade do Rei Negro. Ele pensou que talvez Alforone, o apóstolo da torre, pudesse ter respostas. E a última frase parece um pouco estranha. A quebra da casca e o retorno ao início dos tempos foi uma profecia relacionada à ressurreição do Rei Negro do vazio. Então a cobra de Akasha ainda está aqui porque está procurando uma concha na qual seu mestre possa descer. Ele olhou para o elenco do Rei Negro. Desespero, tristeza, fúria. Ele ganhou desespero como recompensa por matar a cobra de Akasha. Se isso fosse criar um corpo para o Rei Negro despertar. Aquele cara do demonismo também disse várias vezes que está esperando que eu amadureça. Ele franziu a testa, pensando que o demonismo provavelmente estava rindo no pecado da pedra agora ao ver Yon-Woo com tantas perguntas e nenhuma resposta. Ainda assim, isso é um progresso. Ele pensou que talvez valesse a pena vasculhar os pensamentos de todos os orques enquanto se movia em direção à localização da cobra de Akasha. Balançar. A cidade orque estava quieta e sem vida. Kiaa. B. Bloqueie. Já havia algumas pessoas no ninho. No entanto, eles não conseguiram evitar uma batalha difícil contra a criatura violenta e enorme que comia tudo que encontrava. Aak. Hegel. Euniu, cuidado, caramba. Jurra, não vá embora, defenda sua posição, AACK. Cerca de 10 noviços feridos foram arrastados pela cauda ou engolidos inteiros. Já houve 50 deles, mas eles subestimaram a cobra de Akasha. Com seus números, eles teriam uma chance de lutar, mas escolheram o local errado. Yon-Woo riu sozinho, incrédulo, sentado em um penhasco próximo para assistir. Ele nunca teria atraído a cobra de Akasha, que crescia à medida que comia, perto de um pântano onde vivia uma comunidade de homens lagartos. Os novatos estavam claramente planejando fazer a cobra lutar contra os homens lagartos, mas uma vez que ela já comeu todos eles, ficou poderosa demais para eles aguentarem. Eles não pesquisaram nada sobre o monstro que estão caçando e correram às cegas. Não há desculpa. Yon-Woo não achou que precisava resgatá-los. Mesmo que conseguissem entrar na torre, a incapacidade de criar uma estratégia básica significava que eles não conseguiriam passar do primeiro andar de qualquer maneira. Eles seriam apenas presas para outros jogadores. Esta situação era melhor. Eu queria saber quando ajudar a cobra de Akasha a crescer. Acho que eles fizeram isso por mim. Ele estava planejando fazer a cobra de Akasha crescer o máximo possível, em parte para vê-la destruir o estágio do tutorial e em parte para ver como a cobra realmente se parecia. Ele estava feliz porque sua carga de trabalho havia diminuído. Act, Maru, espere só mais um pouco. Se pudermos voltar. 2 novatos que atuavam como petroleiros ergueram os escudos com os dentes cerrados. Yon-Woo pôde ver outro jogador na retaguarda atacando-os com toda a sua força. Eles colidiram com a cobra de Akasha e, pela primeira vez, os petroleiros a bloquearam com sucesso. Nesse ínterim, o líder do grupo moveu-se rapidamente para trás da cabeça da cobra. Ele estava segurando uma espada que emitia uma luz brilhante. Para um novato, ele estava agindo de forma bastante decisiva e rápida. A vulnerabilidade da cobra estava na nuca e agora ela estava em perigo. Também estava exausto e morreria se não tomasse cuidado. Eu não posso deixar isso acontecer. Yon-Woo sorriu e jogou o cadáver de um Lord Orc que ele havia preparado para a cobra. Ao engolir o cadáver, uma luz negra brilhou em suas escamas. Clang, a pele ficou mais dura e a espada não conseguiu penetrá-la. Em vez disso, quebrou e o choque se espalhou pelo rosto do líder. N não. Sanhaa. Os 2 petroleiros gritaram, mas já era tarde demais. A cobra engoliu seu líder. Clant. Ah. Não. Até Elk. O restante dos novatos perdeu toda a motivação e a cobra os esmagou facilmente. A cobra ergueu a cabeça em comemoração à sua vitória. Yon-Woo abriu seu subespaço sobre a cobra. Milhares de cadáveres de orques caíram como neve. Gole, gole. A cobra primeiro olhou em volta, perguntando-se de onde viera toda a comida, mas logo se concentrou em devorar os cadáveres. Sim, coma e cresça o máximo que puder. O objetivo de Yon-Woo era fazer com que a cobra crescesse ao máximo e mudasse de pele. Então, despertaria sua santidade e recuperaria sua força e identidade perdidas. Seria suficiente lembrar seu passado esquecido, e Yon-Woo obteria as informações que queria sobre o Rei Negro. Gole. Ele sorriu satisfeito enquanto observava a cobra de Akasha comer como se estivesse morrendo de fome. Os reis demônios não deveriam fechar as portas nesse ritmo? Nossa, Shannon resmungou. A sociedade demoníaca menor que l'infernal maior que concorda com a cabeça. A sociedade demoníaca menor que de E-sect maior que estala a língua, dizendo que você é pior do que eles. Muitos demônios expressam seu interesse positivo em você. Alguns demônios estão receosos de que suas posições possam ser tomadas. Como esperado do sucessor do Rei Negro, o Lorde Vampírico assentiu satisfeito.